como é que estão vocês? Eu sou o professor Alex Maia, estarei dando dicas de geografia geral e geografia do Brasil. Desde já, desejo boas-vindas a todos vocês ao nosso canal. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem com os amigos e ativem as notificações. Estaremos deixando também material de apoio na descrição em PDF para que vocês possam complementar os estudos de vocês e também o link do Projeto Evolução no Instagram. Siga lá, mande suas dúvidas, sugestões, críticas, estaremos disponíveis para ajudar. Os fatores climáticos são elementos ou condições que controlam, determinam ou interferem na atuação dos elementos climáticos. Eles podem ser naturais ou não. Por exemplo, podem influenciar aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura de determinado clima. Podem influenciar tornando um clima mais seco ou mais úmido, por exemplo. Os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, o relevo, as massas de ar, a continentalidade, a maritimidade, as correntes marítimas, a vegetação, as atividades humanas e ainda o albedo. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Essa é uma frase que resume a atuação da latitude enquanto fator climático. A latitude ela é a distância em graus a partir da linha do Equador. A linha do Equador, que é uma linha imaginária, que divide o globo terrestre em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Em razão do formato do planeta Terra, que é de um geóide, os raios solares incidem de maneira diferente sobre as áreas do globo. Nas áreas próximas à linha do Equador, ocorre de maneira perpendicular à incidência dos raios solares, enquanto se aproxima em direção aos polos, ocorre de maneira mais oblíqua, de maneira mais inclinada à distribuição dos raios solares. Consequentemente, as áreas próximas à linha do Equador receberão maiores quantidades de raios solares e com isso aquecerão mais e apresentarão maiores médias de temperatura, enquanto as áreas próximas aos polos recebem menores quantidades de raios solares, apresentando menores temperaturas. As latitudes ainda delimitam as zonas térmicas do planeta ou as zonas climáticas, que podem ser as zonas tropical ou intertropical ou ainda tórrida, as zonas temperadas do norte e do sul e as zonas polares do norte e do sul. A partir dessa imagem, é possível que nós consigamos identificar justamente essas zonas climáticas. Bom, essa parte aí amarronzada, mais avermelhada, é o que nós chamamos de zona intertropical, ou zona tropical, ou ainda zona tórrida. Está aí numerado em 3. Veja de que forma os raios solares também atingem justamente essas áreas do globo, essas zonas climáticas. As partes em amarelo, um tom mais mostarda, nós temos as zonas temperadas, 2, a zona temperada do norte e 4, a zona temperada do sul. Lembrando que o planeta Terra também tem um eixo de inclinação, por isso você consegue ver essa forma matematicamente chamada de esfera um pouco inclinada. No Polo Norte, nós temos a angulação máxima de 90 graus norte e no Polo Sul 90 graus de latitude sul, que são as zonas polares, consequentemente do norte e do sul. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Essa é uma máxima que se aplica principalmente quando isolamos os demais fatores climáticos. A altitude ela é a distância vertical em relação ao nível do mar. Em altitudes mais elevadas, o ar torna-se mais rarefeito, ou seja, sua presença é menor e aí reduz a capacidade do ar atmosférico de reter calor. Consequentemente, se há uma menor presença do ar atmosférico, consequentemente será menor a sua pressão atmosférica também. Há uma indicativa de que a variação média a cada 100 metros de altitude é de cerca de 0,6 graus Celsius. Então temos aí uma explicação prática de como a temperatura diminui conforme a elevação da altitude. Esse esquema nos permite observar a variação de temperatura, ou seja, a sua diminuição,
conforme nos distanciamos do nível do mar. Quanto mais distante do nível do mar, mais o ar é rarefeito e menor é a sua pressão atmosférica e também temperatura. Basta nos recordarmos como, por exemplo, o topo das cadeias de montanhas que normalmente se apresentam congelados, cobertos por neve e gelo. O relevo influencia o clima à medida em que se pode representar uma barreira à atuação das massas de ar e também da umidade, provocando as famosas chuvas orográficas também conhecidas como chuvas de relevo. Observe esse esquema na imagem. A umidade vinda do oceano ela é barrada por um planalto, por uma elevação, por uma cadeia de montanhas qualquer. E a barragem dessa massa de ar úmida faz com que ela ascenda na atmosfera, ou seja, suba na atmosfera e adquira temperaturas menores, levando a condensação e, consequentemente, precipitação. Então, nós teremos uma vertente que será aí úmida, que é a barlavento, e uma vertente que estará mais seca, ou seja, que não recebe a umidade, que será o sotavento. Consequentemente, é esse esquema que explica a origem da aridez no sertão nordestino. Uma massa de ar é uma porção da atmosfera de extensão considerável que possui características térmicas e higrométricas homogêneas, ou seja, características de temperatura e umidade. Apresenta a temperatura e umidade da região onde se formam, da região de sua origem. De maneira geral, as massas de ar podem ser caracterizadas de duas formas, em quentes ou frias e secas ou úmidas. No Brasil atuam 5 massas de ar. A primeira delas, a massa polar atlântica, que é uma massa de ar fria e úmida. Em seguida, a massa tropical atlântica, que é uma massa de ar quente e úmida. A massa tropical continental, uma massa de ar quente e seca. A massa equatorial continental, uma massa de ar quente e úmida. E a massa equatorial atlântica, também quente e úmida. Ora, polar, tropical e equatorial diz respeito à zona climática onde se formam essas massas de ar. E quando nos referimos à continental ou atlântica, diz respeito se ela se formou no oceano, nesse caso o Atlântico, ou se foi formada, originada no continente. Então, essas são as siglas das massas de ar que atuam no Brasil. A maritimidade e continentalidade trata da proximidade de determinada área a grandes massas de água, como por exemplo mares e oceanos. Então vamos pensar da seguinte forma: quanto mais próximo do mar, existirá uma maior umidade, dada a capacidade de evaporação desses grandes corpos hídricos. Esse é o primeiro elemento que precisamos observar. Consequentemente, quanto mais distante do mar, do oceano, agirá a continentalidade de maneira mais expressiva. Uma outra questão que esses corpos hídricos nos permitem em relação ao clima é a ação de regulador térmico, pois possuem a característica de reter o calor dos raios solares por muito mais tempo do que o solo. O solo ele aquece mais rápido, mas resfria mais rápido também, enquanto os corpos hídricos eles aquecem mais lentamente, mas resfriam mais lentamente também. Então, de maneira geral, podemos dizer que conforme nos distanciamos do litoral em direção ao interior, aumenta o efeito da continentalidade e conforme nos aproximamos do litoral, temos uma ação maior da maritimidade. O efeito da maritimidade se dá a partir também de uma menor amplitude térmica, ou seja, a variação nas maiores e menores temperaturas. E o efeito da continentalidade, pelo contrário, permite uma maior amplitude térmica. Como eu falei, os corpos hídricos resfriam mais lentamente, então permite que mais parte de calor seja retida por mais tempo e assim diminui a amplitude térmica. Então, o efeito da maritimidade é uma menor amplitude térmica, ou seja, uma menor variação de temperatura, enquanto a continentalidade terá um efeito de maior amplitude térmica, ou seja, maior variação de temperatura.
Para ilustrar o efeito, sobretudo da maritimidade, eu trouxe esse esquema. Nesse esquema a gente pode observar o seguinte: durante o dia, o solo ele se aquece mais rápido, ou seja, o ar quente está próximo do solo. Então a brisa litorânea, ou seja, aquele vento agradável que quem mora próximo do mar percebe, quando você vai à praia, você percebe aquele vento agradável, úmido, bem fresco. É a brisa litorânea soprando do mar em direção ao continente. À noite, por sua vez, o solo ele já resfriou. Então essa brisa litorânea ela começa a soprar de maneira inversa, dessa vez do continente em direção ao mar, porque o mar está apresentando um ar mais quente, porque ele resfria mais lentamente, enquanto o solo já resfriou, o mar ainda está resfriando. É por isso que algumas pessoas costumam dizer também que à noite o banho de mar é um pouco mais quente. Não é que a água esteja quente, mas é uma água que está numa temperatura mais agradável do que normalmente se esperaria que estivesse, justamente por ser noite, porque esse grande corpo hídrico levou muito tempo para ser aquecido, mas ele também resfria de maneira mais lenta. As correntes marítimas são grandes porções de água que se deslocam nos oceanos por ação dos ventos e também pelo movimento de rotação do planeta Terra. Imaginem que como se fossem rios correndo pelo mar. Elas podem ser quentes ou frias e afetam principalmente o regime de chuvas, ou seja, a precipitação nas áreas próximas ao litoral. Nos locais que são afetados por correntes frias, a evaporação tende a ser menor, porque ela é menos favorável à evaporação e, consequentemente, haverá menos umidade na atmosfera, provocando um índice menor de precipitação, ou seja, de chuva. Nas áreas onde atuam as correntes quentes, a evaporação é mais intensa, porque ela é mais fácil. Se a água já é aquecida, já é uma água mais quente, ela vai atingir o ponto de evaporação mais rápido, permitindo aí que haja uma elevação da umidade no local e propiciando maiores chances de precipitação. As correntes frias elas também estão associadas à formação de alguns desertos, como por exemplo o deserto do Atacama no Chile, que é considerado o deserto mais seco do mundo. Nesse esquema, conseguimos observar a distribuição e atuação das correntes marítimas no globo. Em rosa, as correntes quentes e em azul, as correntes frias. A vegetação ela contribui enquanto fator climático a partir do processo de evapotranspiração, que permite que seja lançada no ar atmosférico uma maior umidade. Os corpos hídricos evaporam, enquanto os vegetais, a vegetação, passa por um processo de evapotranspiração. Consequentemente, uma outra contribuição da vegetação é de conter os raios solares a partir da copa de suas árvores, sobretudo nas grandes florestas, não permitindo a chegada total dos raios solares, diminuindo a absorção de calor e temperatura no solo. Um exemplo da influência da vegetação enquanto fator climático é dos rios voadores, principalmente na região da floresta amazônica. Veremos um esquema. O fenômeno dos rios voadores é uma capacidade propiciada pela floresta amazônica. Ela capta vapor d'água que evaporou no oceano para dentro do continente, onde esse vapor d'água irá se condensar e precipitar, mas também a própria floresta irá retroalimentar esse sistema, como? A partir do processo de evapotranspiração. Essa massa úmida de ar, ela fica barrada em parte do continente porque há a presença da Cordilheira dos Andes e elas vão adentrando o interior do continente em direção ao sul e sudeste do Brasil, por exemplo. Nessa imagem nós temos aí a atuação dos rios voadores, que são cursos d'água atmosférico, há um volume muito grande de água, que inclusive alguns pesquisadores apontam ser maior do que o volume d'água transportado pelo rio Amazonas. As atividades humanas enquanto fator climático. Ora, isso não é uma unanimidade. A história do planeta Terra ela já registra grandes alterações climáticas, independente do registro da presença humana e de suas atividades, como as grandes glaciações.
Entretanto, os níveis de poluição e agressão ao meio ambiente, eles têm se potencializado, e isso nós não podemos negar, sobretudo após a Revolução Industrial. Em 2013, o IPCC apresentou um relatório que mostrava que a influência humana é a principal causa do aquecimento global observado desde meados do século XX. Há um dissenso aí na ciência, principalmente geográfica, no que diz respeito à questão do homem interferir ou não de maneira global sobre o clima. Alguns pesquisadores apontam que isso não é suficiente, outros também dão seus argumentos para provar de que o homem é o principal influenciador, como o próprio relatório do IPCC, mas eu trago isso apenas para fins de conhecimento e de influência do homem sobre as atividades próprias da sua sociedade. O albedo, roupa preta nesse calor? Bom, o albedo é a capacidade de reflectância de uma superfície qualquer, ou seja, a capacidade que ela tem de repelir, de refletir os raios solares. As superfícies mais claras, elas apresentam uma maior tendência na capacidade de reflectância, enquanto as superfícies mais escuras possuem uma maior capacidade de retenção de calor. É por isso que nos dias mais quentes, mais ensolarados, as pessoas evitam ou pelo menos sugerem que você não utilize muitas vezes uma roupa mais escura, utilize uma roupa mais clara. E aqui eu trago uma imagem que representa um pouco do que seria o albedo, essa capacidade de reflectância de uma superfície. Por exemplo, num campo de grama, a capacidade de reflexão é entre 15% a 30%. No asfalto, de 5% a 20%. Mas um campo coberto por gelo, por neve, nós temos uma capacidade de reflectância aí de 70% a 95%. Então, quanto mais escura uma superfície, maior a sua capacidade de reter calor. E quanto mais clara uma superfície, nós temos uma maior capacidade de reflectância.